Muito obrigado. Então tá bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse primeiro enunciado. Se tu tiver, eu acredito que como é uma cadeira que tu já viu, a gente consegue aprender bastante, né? Só resolvendo o exercício mesmo. Mas durante o exercício eu vou lhe explicando um pouco do conteúdo, se for o caso, beleza? Ok, eu já, por acaso, essa primeira já fiz. Pronto, então vamos para a próxima. A 2 tu fez? Dois não fiz. Bem, provavelmente, como está falando de população, né, crescimento exponencial, a equação diferencial que vai descrever é sempre a mesma. Né? As equações diferenciais elas descrevem situações reais. Então, uma, uh, uma equação que descreve o crescimento ou decrescimento de populações é sempre um diferencial que está associado já com o valor posto. Né? Quero dizer, quando, a taxa de crescimento vai depender da quantidade de elementos que já tem nesse lugar. Né? Sim. Por exemplo, se tu tem duas bactérias ali, elas para crescer, a taxa de crescimento delas vai ser bem devagar, porque elas são só duas. Né? Uhum. Depois elas vão criar uma nova ali, e assim vai. Agora, se tu já tem 1 milhão de bactérias, a taxa de crescimento já vai ser bem alta, porque elas vão se multiplicar ali, né? Já são várias, vão se reproduzir bem mais rápido, certo? Sim. Pronto. Então tá bom. Então nós vamos usar essa EDO aqui, muito provavelmente. 1770, uma dada população totalizava 6,4 milhões de indivíduos. Em 1790, o número de indivíduos dessa população ascendia a 8 milhões. Então, meio que ele te deu pontos, né, Sim. dessas populações. Então, a gente vai ter que usar isso provavelmente com PVI, problema de valor inicial, né? Sim. Se a taxa de crescimento em cada instante for proporcional ao número total de indivíduos, ou seja, essa é DO aqui, proporcional por causa do K, né? Sim. Qual a dimensão da população no ano 2010? Tu tentou já fazer esse problema ou tu nem chegou a tentar? Eu este não tentei porque achei que conseguiria fazer. Bem, vamos Então ver se não. tu consegue. Eu passei esse à frente. Então tá. Bem, vamos tentar, né? Vamos Ok. tentar. Ser rápido assim, só para começar a aula bem introduzindo, assim, vamos lá. Ok. A gente termina esse rapidinho e vai para o próximo, se for o caso. Bem, ele não nos falou K, né? Só nos falou alguns dados específicos aqui. Ele quer saber o tamanho da população em 2010, ou seja, ele quer saber o Y em 2010, certo? Sim. Bem, vamos Y. botar T igual 2010. Podemos associar o T. Uh... Ok. Está a fazer Basicamente, a gente tem com. que resolver esse EDO primeiro, né? Não tem Sim. conversar. E depois a gente vai usar os pontos dados ali como condições para encontrar os coeficientes aqui, né? Sim. E aí? Não podemos usar o 1970 como T0. Eventualmente. Ok. Mas eu acho que é sempre melhor a gente resolver a equação diferencial sem colocar valores, né? Ok. Então, bem, separa, né? É o método de separação de variáveis, como tu mesmo me falou. Tudo bem Sim. para ti até agora aqui? Sim, sim. Certo. Então, temos que fazer a integral dos dois lados, né? E a gente vai ter ali n de y igual a k, kt, né? Isso aí. Certo? Sim. Eu coloquei t aqui. Na verdade é k delta t. Eu coloquei só o t, mas é dt, né? Agora sim. Mais um c, né? Que é a nossa constante aqui. Só que a gente quer uma expressão para y, né? E o y está dentro do ln. E aí, tu tens ideia do que fazer, então? Elevar, fazer é elevar a KT vezes G elevado a C. Perfeito. Então tu vai ficar com kt mais c, né? E o E elevado a C é C. Portanto, Isso. pode ser só uma constante. Exato. Tu podes deixar só uma constante aqui que eu vou chamar de c também. Vou Ok. chamar de c. Muito bem. Capa t. Então, assim, de um modo geral, né? A gente tem duas variáveis aqui, duas incógnitas, né? O C e o kappa, certo? Sim. Então, até por isso que no enunciado ele te dá duas informações iniciais, para a gente poder ter os valores dessas duas constantes que nos faltam, né? Certo? Sim. Então, Temos de encontrar o K e o. Eu acho que o C está associado a com o condição valor. inicial.
Sim, com a condição inicial, sim. Por quê? Porque se o t for zero, ou seja, aquele valor de tempo inicial, quando a gente liga o cronômetro e começa a fazer nossas contas, vai ser c, y igual a c, certo? Sim. Então a gente pode utilizar aqui a informação inicial, que é para 70, né? Para Sim. 770, então 6,4 milhões. O C fica 6,4 milhões, ok. Isso é sempre dependente do teu problema, né? Milhões é 10 na 6. Né? Sim. Da 6, sim, acho que sim. Eu acho que sim. Só Só de sei certeza. que eu gostaria de ter um 10 na 6 na minha conta do banco aqui. Rapaz, beleza. Mas eu acho que é isso. Agora sim, então agora nos falta o capa, né? Que novamente vai ser tirado por meio de colocar um termo, alguma informação. O problema é que, como nós estamos contando a partir dos 70, o nosso T, se a gente estiver trabalhando em anos, vai ser 20, né? Sim, é 20. Isso. Então pronto. Temos o Y de 20. Então eu vou. O T de 20, né? Ah, tá, o Y Sim, de 20. sim. Desculpa, o Y de 20, isso mesmo. Então agora a gente tem que. Deixa eu trocar de cor aqui. Sim. Y de 20, como tu mesmo falou. Muito bem. Daí tem essa continha meio chata aqui, né? Pra fazer. E a gente sabe quem que é o Y de 20, né? O Y de 20 é. A dado no enunciado é 8. Sim. Veja que esse 10 na 6 ali por hora não vai nos atrapalhar muito, porque aqui também vai ser a mesma. Ele corta. Exatamente. Ok. Então, tu saiu do secundário já faz quanto tempo? Muito. Faz muito tempo. Muita gente dando aula aqui em Portugal diz que deixou as cadeiras de análise para o final do curso. É o teu caso? É exatamente o meu caso. É a última cadeira do curso que me falta acabar. É literalmente esta. Eu demorei muito tempo na análise 3 e agora finalmente cheguei a esta e tenho de despachar-me porque já estou aqui há tempo a mais. Entendi. Bem, pelo menos você está mais experiente aí, vai que ajuda. É. Em análise estou. Então o capa vai sair aqui de uma simples isolamento, né, de capa. Bem, você conhece o Symbolab, Wolfram, esses softwares? O Wolfram sim, o outro não sei. Como é que se chama? Symbolab. Eu vou lhe mostrar aqui. O procedimento é o mesmo, só que o Symbolab é um pouquinho mais simpático, vamos dizer assim. Acho que nunca usei essa. Então eu tenho um software que ele identifica as coisas assim, os garranchos que eu escrevo lá no Paint em caracteres de contas mesmo, daí eu jogo direto nesse site e ele faz para mim aqui. Então, faz reconhecimento do desenho? Ele reconhece o desenho. É muito útil. Muito útil. Até para livros antigos, né? Uma vez me pediram para traduzir um livro ou algo assim. Na verdade, eu pedi para minha mulher, eu ajudei ela. Daí eu usava esse software para identificar, porque era meio que de uma foto, né? Uma foto de um livro, então não era já. Sim. E ele está associado ao Paint? Não está associado ao Paint. É um programa que eu tive que pagar. Eu pago na mensalidade. Ok. Daí é isso, ó, 0.011, né? Foi o que a gente encontrou aqui para capa. Ok. Mas podemos usar a notação que ficou ali. Poderia ser a fração também, não tem problema. Mas acho que é muito feio, né? Sim, é chato para usar no resto do exercício. Isso. Então pronto, agora a gente tem a nossa expressão, que é... estraguei a expressão. Mas deixa eu tirar esse aqui. No lugar do capa, a gente substitui esse número, né? Então, 0,1 tá mais que suficiente, mas ok. Vou colocar ele todo. Vezes o tempo. E agora a única coisa que tu precisavas é colocar o tempo, né? Tu pode fazer diretamente uma subtração de 2010 40. Vai lá, vai trabalhando e já era, né? Bem, a gente não precisa fazer tudo isso que virou matemática básica, né? Desculpe, enganei-me, não é 40, é 440. 440. Pronto. Tu me falou ali no WhatsApp sobre questões específicas, a 14D, a 15. Sim, porque foi assim, no início são as que
eu tenho mais dificuldade em resolver é quando temos de fazer mudanças de variável. Eu não entendo muito bem essa dinâmica. Vamos ver se a gente está falando da mesma 14. Sim, é. Essa? Não. Sim, é essa mesmo, 14D. Tá, então deixa eu arrumar aqui. Porque tem ali a sugestão das mudanças de variável. Certo. Tá bom. 14D. Essa aí é aquelas equações chamadas exatas, né? Ainda não é as exatas, isso é só depois, acho eu. Então tá bom. Menos mal. Provavelmente tem um nome específico, eu não lembro. Bernoulli ou algo do gênero. Anyway. Essa aqui de fato é bem mais difícil que a primeira coisa que a gente estava fazendo, né? Sim. Essas mudanças de variáveis, elas estão associadas aí com aquele fator, a gente chama de, como é que é o nome mesmo? Fator integrante? Isso, fator integrante, isso mesmo. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ele está mandando fazer essa mudança. Por Eu acho que acaso, tu já tentou e não conseguiu essa aqui, então? eu esta consegui, mas a minha dúvida é se fiz bem ou não, porque eu não sei bem os passos que tenho de fazer, não sei como é que tenho de escrevê-los para justificar durante a mudança de variável. Claro, claro. Mas eu acho que me deu o que está na solução. Portanto, acho que fiz bem, mas só que não, acho que não escrevi, acho que descontavam se eu fizesse no teste como eu fiz. Por isso queria ver como é que o professor resolvia. Tá, vamos aos poucos então. Vamos aos poucos, tá? Tá. Primeira mudança de variável, então, o professor escolheu fazer aquilo lá de chamar de z, né? Sim, Z igual a y sobre x. Tudo bem. Z igual a y sobre x. Eu também faria isso. Só que eu preferiria chamar de outra forma, tá bom? Eu vou fazer a mesma mudança, mas eu sim, vou fazer do seguinte ponto de vista. Eu vou dizer que y é igual a z vezes x, sim, tá? Então, é a mesma coisa, só que por outra ordem, vamos dizer assim, ok? sim. Então, muito bem, agora a gente já consegue transformar um pouco aí o nosso polinômiozinho, a nossa equação diferencial, né? Então, a gente primeiro pode perceber uma coisa. Como tem um monte de derivadas aqui, talvez seja interessante derivar isso que a gente acabou de escrever, certo? Sim. Então a gente pode escrever então dy dx e fazer uma regra do produto, né? Sim. Se tu fizeres uma regra do produto, vai ficar Fica derivada derivada menos de outro. z Isso. vezes x mais z vezes derivada de x. Que por sua vez é 1, né? Sim, Então vai ficar só o próprio. Muito bem. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque nós temos y' aqui. temos de Nossa, substituir. temos que substituir, exatamente. Então a substituição vai ser dada dessa forma, tá? Eu prefiro dessa forma. Eu estou Ok. fazendo a mesma substituição, só estou escrevendo ela de outra forma. Depois eu fiz de outra forma e dava x menos 2 e depois era chato. Pois é. Então o professor falou aquilo e tudo bem, a gente está fazendo exatamente o que o professor falou, só está escrevendo de outro jeito, né? Ok. Então, vamos lá. Deixa eu só copiar aqui para colocar no lugar certo aqui. Agora sim, vamos só substituir. Muito bem. E no lugar do xy aqui, a gente pode colocar o próprio y sobre a própria substituição do y, né, quer dizer x. Sim. Ou seja, vai ficar 1 ao quadrado aí. 6x quadrado. Ok. Isso. E assim vai, né? Vamos fazer mais substituições aqui. De novo aqui. E eu posso colocar sobre x, né? Sim. Pronto, eu tô tentando fazer bem aos poucos aqui. Acho que tá tranquilo, né? O que é que estava por baixo? Era o e elevado a y? Era y sobre x, né? Ah, Então ok, eu sim. acabo podendo cortar, não é mesmo? E pronto. Então agora a gente pode correr ainda um pouco mais atrás dessas substituições.
né? E escrever diretamente como? Deixa eu só deixar um zoom out aqui, que eu acho que fica um pouco melhor para entender o que está rolando. Deixa eu só fazer um negócio aqui também, acho que vai ficar melhor para mim também, só um segundo. Ok. Deixa eu só arrumar um pouco a minha tela aqui. Tá conseguindo ver bem ainda? Sim, sim. Estou a ouvir bem. Então tá bom, ó, eu vou organizar uma ordem que eu considero mais relevante, tá? Eu vou trocar meu pincel aqui, que tá horrível isso também. Tu tens quantos anos? Eu tenho 26. Ah, tu é novo ainda, o Paint Sou novo. nem é da tua época. Com a voz que tu tem, eu já pensei que tu era mais velho. A sério. Esse aplicativo aqui é mais velho que eu e tu juntos, né? O Paint. Ah, sim. Então é só isso, né? Eu uso ele porque ele é o mais prático também. Tipo, os outros são muito travados. Só que ele tem uns pincéis muito feios também, daí fica complicado. Perco um Tem pouco em pouca estética, mas resolução. ganho em velocidade. Mas eu também usava, só que eu não tenho um tablet, então eu quando tentava fazer alguma coisa no Paint demorava muito. Tu tinhas que usar o mouse, mas Sim, eu tenho tablet também, eu tô usando uma mesa digitalizadora que eu paguei 10 euros. uma mesa digitalizadora, 10€. 10 euros, muito tranquilo. Então tá Eu valendo a já não, pena, se né? calhar. 10 euros. Olha É que só, por que que essa mudança de variável ajuda muito? X quadrado em todos os lugares aqui sim, fica em praticamente. evidência. Então a gente já consegue cortar. Ah, podemos cortar. Eu fiz. Eu pus em evidência depois para igualar a zero. Tu pode pôr. Considerei a opção de que x teria de ser igual a zero ou. É, tem que se cuidar com essa opção. Eu já vou direto, né? Mas sim, é Ah, melhor mas fazer pode isso. cortar porque no enunciado está que x é maior que zero. Justamente. Ok. Por enquanto, tu chegasse a fazer isso aqui também? Sim, Ah, então tu fez do mesmo jeito que eu. eu fiz sim, só que ficava com números mais difíceis do. O problema foi eu substituí primeiro a derivada e depois é que substituí os y e estava confuso se fazia tudo no mesmo passo ou não e como é que justificava. Mas eu acho que este consegui até fazer bem, acho eu. Ah, menos mal. Bem, como a gente está interessado, né, no fato ali de que o x não é zero, né? Então acho que tu acredita, tu concorda comigo, a gente já pode cortar. Sim, Vamos terminar isso aqui, já que a gente começou, né? Senão vai ficar um negócio meio solto. sim, sim. Pronto. Então aqui a gente pode Colocar o E elevado a Z para o outro lado. isso e fazer a mudança de variável. Não tô lembrando aqui, é que eu não comi nada hoje, tô meio burro. Não Uh, comi nada. Mas sim, é a mudar de lado, né? sim, o derivado. Passar Então o. a gente pode escrever isso aqui primeiro, e daí a gente mostra ali, né? Todo aquele processo de escrever a nossa derivada. Né? A Sim, gente pode colocar E na Z igual a com DZ. dz dx, né? Pelo dx. Claro que vai cortar, vai sobrar só o dz, né? Uh, Igual a, sim. igual a dx sobre x. É que a gente meio, o que que eu fiz? Eu multipliquei dx dos dois lados, tá bom? Ah, ok. É isso. Esse processo que eu quis aqui fazer de uma forma bem rápida. Eu costumo passar sempre o que está no denominador para o outro lado a multiplicar. Multiplicando. Isso, ok, é factível, tá certo, não tem problema, tu não vai errar. Só que matematicamente não é coerente, tá? Não é? Se tu for mostrar para um professor chato de matemática, ele vai encher o saco. Ah, é? Como eu sou professor de física, eu não ligo muito para isso. Ok. Então, é isso. Mas sim. Então, aqui tem que só tomar um cuidado, né? Que eu acho que eu comi um sinal de menos no caminho. O menos é. Na hora que passou pro outro lado. Lá, tipo, Ah, ele passou para o outro lado, ficou positivo. isso, exatamente. Então, pronto, né? Muito bem. Certo. Então, aqui a gente faz essa integral e resolvendo vai ficar menos e na menos z, certo? Uh, sim, fica ln de x mais c de um lado e menos e. Sim, menos e elevado a menos z do outro. Isso. Pronto. Então, agora o que a gente vai fazer aqui? O mesmo processo que antes, né?
Sim, fazemos. Passa-se o menos para o outro lado, depois faço o logaritmo de tudo Isso. e Que a depois. gente já sabendo o processo todo, né? A gente vai ter que Z igual a menos o ln de menos o ln Sim, de. menos. Calma, onde é que eu Bem, tenho a isso? constante aqui tanto faz, né? Mas pode deixar. A gente vai deixar menos, mas essa constante. Tudo bem? Eu pulei alguns Sim. passos aqui. Se tu quiser, eu faço, mas. Não, eu tenho esses feitos. Ah, perfeito. Então, pronto, né? Sim, Sendo assim, como o Z deu essa bela expressão e a gente quer, na realidade, uma coisa em função de Y, lembrando que o Y é fazemos igual a. a x vezes Z, né? Sim, Igual a menos só x. multiplicar Vou menos. multiplicar. Sim, é isso que está nas soluções. É, isso daqui menos ou mais, tanto faz, né? Então, talvez Sim. deixar mais bonitinho, deixar mais. Ok? Uhum. Algum problema aqui? Alguma dúvida? Não, era só mesmo na justificação lá de. Eu queria saber como se faz o início em termos de formalidades, se tenho de indicar alguma coisa. Tu queres dizer como é que o professor te obrigou a fazer isso aqui? Eu queria saber o primeiro passo que o professor fez foi calcular a derivada da y dx e depois substituiu. Ah, E eu? sim, era só isso que eu queria saber. A primeira coisa que eu tenho de fazer é calcular um dy dx e encontrar uma expressão e depois faço as duas substituições ao mesmo tempo, é isso? Exato. Se tu estás a fazer uma nova equação diferencial com uma nova variável, então, como aquela variável está derivada na tua equação, tu tens que derivar aquilo que tu criou também. É que nem Ok, quando a gente vai fazer uma integração, né, por substituição, que a gente chama uma nova coisa de u, nossa integral, né, uhum, e depois tem que derivar esse u, certo? ok, É o mesmo processo, mesmo processo. ok. Bem, tu me pediste outra coisa, a questão Uh, 15. sim, essa eu não fiz. Então, Essa eu acho, parece-me bem complicada porque tem três mudanças de variável. parece mesmo. Esses alunos que só me trazem dor de cabeça. Vamos para aqui até o 12. Ah, que equaçãozinha nada simpática, hein? Ele está a falar o quê aqui? Encontre o ponto A, B, interseção das retas. Em seguida, efetue as mudanças de variáveis. Meu Deus, tá mandando fazer uma interseção de retas aqui? Pois, por isso é que eu fiquei confuso. Tá, vamos aos poucos aqui, vamos aos poucos. Tá confuso mesmo, mas eu acho que a gente se vira. Bem, essa interseção tu fizesse? Desculpa? Tu encontrou a interseção que ele tá Não, falando? eu não comecei a resolver este, Não? mas eu acho que teríamos de tentar encontrar onde é que um é igual ao outro, o x y menos um e o x menos y mais 3, ou não é isso? É bem, o começo pode ser assim. Só, Eu acho, assim, eu olhando para essa expressão, eu tive uma ideia mais interessante, eu acho. Eu acho que a gente pode criar, de fato, novas variáveis aqui para reescrever de uma forma melhor essa expressão ali. Porque dá para simplificar os termos ali, né? Tipo, é tudo x mais y, então a gente conseguiria escrever uma expressão mais simples. Por exemplo, olha só, eu vou te mostrar na prática. Vou te mostrar na prática. ok. Por exemplo, se a gente chamar que x é t menos um, por exemplo, já porque eu estou vendo esse menos 1, as boas, se eu dizer que o y é igual a um v, por exemplo, mais 2, ok?
Se eu fizer essas mudanças de variáveis aqui, que não está mudando a estrutura, só vai, na prática, né, virar uma equação com não y mais, não y e x, mas sim v e t, né? A nossa Sim. expressão ela já fica bem mais simpática. Começando com a Porque gente estamos poder, a cortar um lá em cima basicamente, e o. Ok. vamos lá, dt, né? E daí eu posso trocar aqui por t mais v, né? Percebe? Porquê? Parte de cima. Porque sim, por causa dessas mudanças aqui, né? Ah, ok. Olha só, Tem... se eu substituir aqui, vai ficar t menos 1, aqui v mais 2, e rearranjando, cortam-se os valores, E fica fica só T mais V. isso. Ok. Já Ok. saímos com o número, que normalmente é um problema, né? Na hora de fazer as integrações lá, porque cria novas integrais e coisas do gênero, certo? Sim. Ok. E de novo, né, na parte de baixo também vai sumir os números, pelo mesmo processo. Só que vai ficar t menos v. Ok? Ok. Bem, foram as mudanças que eu percebi. Me parecem melhores que as do seu professor. O problema é que isso Ok. aqui ainda não resolve, né? Desculpa. Isso aqui ainda não resolve por completo. Então a gente vai fazer uma nova mudança de variável, tá bom? E é assim, cara. Essa mudança aqui já tem um pouco mais a ver com o que o teu professor escreveu. Eu vou de novo dizer que a minha variável é o t vezes o u. Olha só, o v, essa nova variável que eu criei, vai ser o t vezes u. Igual na outra, né? Igual que o teu professor está mandando aqui, fazer com z. Sim. Então, ele está usando essas letras, eu estou usando as minhas letras, mas na prática, que se eu não usar as letras que eu sempre uso, eu vou me perder, beleza? Então, calma. Está a usar o V em vez do Z? Ou o. Uh, no caso do teu professor aqui, o U dele é o meu T. Ok, E o, sim. e o V dele e o É o V Z. dele é o meu V também. Então tá tudo certo. Ok, Ele só ok. trocou T e U, Ok. tá? Então Sim. o dele é o Z e. Nossa, mas ignora o que ele falou ali, tá? Foque no meu, porque se eu não. Ok. Eu vou me perder se eu for usar as letras do seu professor. Então, por hora, vamos focar na resolução da conta, não nas Sim. coisas que ele deu de dica ali. Eu Então, vou nós concentrar-me reescrevemos a nesta. nossa equação diferencial e Sim. agora nós vamos ainda melhorá-la. Né? Com Agora o. nós isso, com o U, Ok. exatamente. Então, o que a gente tem que fazer? De novo, fazer a derivada, né? Porque Derivada de V? isso, nós temos dvdt, então, de novo, encontrando dvdt baseado nisso, né? Sim. Olha, as Então. contas são difíceis, tá? É que, meu, Pois eu dei uma são. coisa preparada aí antes da aula. Tá difícil essas contas. Então, eu sei que é melhor fazer desse jeito, beleza? A ideia do teu professor ali é boa, mas eu achei ela meio longa, assim, tem uns passos meio bobos, assim. Esse U depende de T, tá? Só lembrando disso. É uma função de T. Ok. Né? Já que a gente está falando aqui, para deixar claro as coisas, né? V é uma V de T, obviamente, porque foi o que a gente criou lá em cima, né? Obviamente. Aqui é U de T também, beleza? Sim. Então tá, daqui para frente eu não vou mais dizer que U depende de T e que V depende de T. Eu só vou, Sim. tá claro. Então, o parâmetro independente aqui é o T, ok? Sim. Certo. Então a gente pode de novo reescrever a nossa equação diferencial pelos mesmos procedimentos de antes. Né? Então nós vamos substituir a nossa equação diferencial, que é essa aqui de cima, pelos termos que nós já temos. Quem que é o dvdt? É esse cara aqui. Então, É isso tudo. Ok. agora tem uma parte um pouco chatinha, que é substituir esses v's aqui, que é t vezes u. Sim. Isso. Então, legal, vai aparecer um monte de t's aqui em todos os termos. E é o que a gente procura, né? Para conseguir fazer as nossas simplificações. Ok. Podemos pôr o T em evidência. Eventualmente, podemos pôr o t em evidência, sim.
uma melhorada estética aqui, que já não colabora muito a minha letra. Pronto, agora sim. Tudo bem até aqui? Vamos recapitular o que foi feito. Sim, Eu até quis aqui criar, entendi. legal, eu quis criar uma expressão que relacionasse só letras, não números. Então, T mais V, T menos V com essas substituições aqui. Tive que trocar tudo. O Mas objetivo foi cortar os números da expressão inicial. desaparecer com os números, perfeito. Ok. Agora, de novo, a gente está com aquele padrão que é interessante fazer aquela substituição, né, que é meio que o fator integrante. Né? Ou seja, dizer que V é T vezes U. Dizer que V é T vezes U é o mesmo que um fator integrante? Porque é uma substituição que ela é a longo prazo. Né? A gente sabe que lá no longo prazo a gente vai conseguir deixar os T's em evidência, cortá-los e facilitar a nossa conta. Né? Então é como se fosse um fator integrante, vamos dizer assim. Ok. Mas é uma substituição. Né? Tem um nome específico para isso que eu não estou lembrando agora, mas vamos de fator integrante. Tá? Depois eu vou te mandar um livro que eu tenho aqui muito bom de equação diferencial, ele é mais preciso nesses termos. Tá bom? Então, Tá. a gente fez essa substituição e a nossa equação diferencial ficou dessa forma, bem mais simpática. Né? Agora, Ok. a gente consegue melhorar ela ainda um pouco mais, simplificando os T's, não é mesmo? Eu acho que colocava o T em evidência em cima e em baixo, ou para fora da fração. Dá E para fazer isso. não sei se é o melhor, mas acho que sim. Acho que era o que eu tentaria fazer. Sim. Se a gente deixar o T em evidência, vamos ficar com algo do gênero assim, olha só. Aqui não muda nada por hora, né? Aí não Aqui porque um T. Vamos mais deixar U em e aqui menos 1 mais 1. Ok. Pronto. E agora, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode, percebido isso, né? Cortar os T's não dá porque esse U não está em evidência ainda. Mas a gente pode fazer DU dt aqui. Por quê? Podíamos fazer isso e passar o para o outro lado? O Não. que a gente pode fazer aqui é passar essa expressão aqui para o outro lado. Ok? A gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma, olha só. Como uma equação diferencial só, assim, olha só. U de t, né, o U, né? Sim. O U mais 1, veja aqui. O ok? Mais agora o t, deu DT. t, igual a zero, certo? Sim. Então a gente tem uma expressão aí que envolve U's e DU's, e agora talvez usar alguma expressão de uma ideia de como. A gente pode deixar, por exemplo, Mas não o U. falta um T aí? Não. O T do U mais um menos U? Estava a multiplicar. Pois é, né? Onde que eu comi esse T na minha conta? Só um instante aqui, só um instante. Tem que ter o T aqui, né? Não tem jeito. Tá. Deixar o T aqui agora. Por ele na frente assim, né? Ok. Mas peraí. Eu fiz o erro aqui em cima, olha só. Aqui em cima que foi meu erro. Porque T em cima e T embaixo corta, né? Ah, ok. Sim. Sabia que tinha a ver com isso aí. Tem em Esqueci cima, disso. tem embaixo. Sim. Só deixei em evidência. Agora sim, agora. Ufa! Pensei que tava meio perdido aqui, mas não, tá tudo certo. Nossa, Ok. imagina errar nesse Então ponto. agora é fácil. Daqui pra frente agora sai, porque a gente pode, por exemplo, deixar o sobre
o U menos 1 em evidência, né? Dá para deixar o menos 1 em evidência em todo mundo. Daí a gente consegue desenvolver a nossa conta. Bem, a ideia aqui é isolar o du dt, né? Deixar ele Sim. sozinho. Só que isso é meio chato. Eu tento fazer sempre. Multiplicar o conjugado, tu quis dizer, né? Não, eu costumo. Neste caso. Ah, sim, mas depois para fazer o integral ficava difícil, então não sei como é que simplificava. Sim, sim, mas tem alguns processos que fazem a gente fazer essa conta rápido, tá? Eu vou te mostrar. Tipo, rápido não é uma boa palavra, mas matemática, manipulação matemática aqui, tá bom? Sim, Ó, a gente pode deixar o menos 1 em evidência. Menos 1 em evidência, tá bom? Então, ok. se a gente deixar o menos 1 em evidência, a gente vai multiplicar ah, o menos 1 em todo mundo. Então, já Ok. vamos fazer isso. Vamos Ah, deixar então multiplica no U e isso. no. Também vai multiplicar no T, mas Isso. Como é que vai ficar aqui, né? então fica U ao U quadrado. menos U vezes U menos um. Ah, o quadrado, ok. Isso. Aqui, a gente meio que jogou esse sinal para baixo, né? Sim, Aqui não muda nada. Aqui não muda nada. Só vai ficar o mais, né? O mais um. Jogamos o sinal para baixo. E aqui nesse vai ficar T, né? Que multiplica com mais um também. Bem, deixa eu copiar essa parada aqui sim. e panela U menos um, tá bom? E vai cortar os U's ou não. Vamos aos poucos. Ó, agora que a gente já conseguiu fazer isso, não tem mais U menos um embaixo, então a gente pode reescrever a nossa coisa, né? Vai cortar os U's, como tu bem reparou. Vai ficar U ao quadrado, menos o T. Vamos colocar aqui du dt mais du du t. Ok? Só abrindo os termos ali de cima, beleza? T, U. Ok, sim. Então tá bom. Nossa. Meu Deus, é muito termo, né? Cortou no. O Abriu, né? denominador. Isso. O denominador vai para o outro lado multiplicando zero e some. Sim, não ok, sim. Daí, com um pouco mais de simplificação aqui, a gente pode. Eu estou fazendo bem passo a passo, tá? Mas a Sim. conta é chata mesmo. Se fosse fazer de cabeça, talvez saísse mais rápido. Dá para simplificar, escrever de uma forma um pouco mais simpática. 1 mais u ao quadrado mais du dt. Não gosto de escrever o linha, tá? Porque eu vou me perder se eu escrever o linha. Sim. Que multiplica tu menos t igual a zero. Ok? Ok. Só deixa em evidência. Tá grande já tá no pixel 3400 aqui. Isso não vai ficar legal depois. Se eu passar as coisas para outro lado, dá para escrever uma expressão bem mais legal, né? Tipo, isso aqui continua aqui. Isso aqui vai para outro lado trocando de sinal, certo? Sim. E finalmente, então, eu consigo isolar o DUDT, que era o meu objetivo. Eu vou ter que aumentar para cá, porque senão vai ficar um lixo depois isso. Ok. Tá. Então, finalmente a gente vai isolar o nosso DUDT. Deixa eu só copiar isso aqui. E agora, claro, a gente passa esse cara para baixo. Aí encontramos uma expressão bem interessante aqui para DUDT, certo? Certo. Certo. E agora é o seguinte, né? Como é que a gente faz para conseguir isolar a letra? Né? A gente vai ter que dividir isso dos dois lados. Sim. Então vai ficar mais ou menos o seguinte, olha só. du dt que multiplica
Menos 1 mais 1 quadrado. Menos 1, né? Tudo isso. Pensar assim, tá? Pra ficar melhor. Sei que dá pra pensar de outra forma, mas é assim que vai sair o problema. O quadrado menos 1. Agora, como tu só dividiu. Bem, eu tô dividindo sem esse cara, tá? Eu deveria De ter. onde vem o menos 1? É que eu não disse pelo que eu tava dividindo, né? Exatamente. Eu vou escrever aqui, daí tu vai entender de onde veio. Vamos dividir, olha só. Nossa, que letra horrível, deixa eu escrever com letra normal aqui. Ah, eu entendia. Agora, porque minha letra tá complicada. Vamos Tá boa. menos u ao quadrado menos 1 dividido por u menos 1, ok? É por isso que a gente vai dividir. É por esse O sistema. menos 1 com o T em evidência, é isso? Não, eu só vou dividir dessa forma. Só por isso. Ok. Vai sobrar o t, entendeu? Vai sobrar o t do outro lado. Esse é o ponto. Ok. Isso. Então eu estou dividindo, por isso que ficou invertido aqui. E agora, quando eu divido, né, basicamente corta o que já está aqui, né? Mas vai sobrar o t na parte de baixo. Sim. Não é isso que vai acontecer, porque a única coisa diferente de um para o outro é os t's aqui. Né? Sim. E é o que eu quero, porque agora a separação de variáveis está feita, né? Sim. Eu não estava era a entender porque é que dividiu por aquele. Para que a gente pudesse deixar o t sozinho. Né? Sim. Show. Não podíamos só pôr o T em evidência na expressão inicial? Podia, mas se tu queres dizer aqui, né? Deixar em evidência, podia. Sim. Eu fiz uma frescurinha aqui. Ok. Porque é isso que eles fazem na prática. Eles vão resolver DO, né? Essa divisão de termos dos dois lados e toda essa argumentação boba. Mas sim, poderia ter simplesmente deixado em evidência. Multiplicar invertido, perfeito. Agora a gente pode partir para resolução da integral, né? Sim. Ai. Agora... Passamos o. Temos que passar o dt para o outro lado. Isso, passa o dt para o outro lado, né? Dá até para fazer melhor, né? Olha só, aquilo que eu fiz antes. Deu. Como é que eu fiz? Não, já tenho deu. Dos dois lados, né? Multiplica por dt aqui, multiplica por dt aqui. Desse lado ele vai cortar. Ok. Do outro lado ele integra. Né? Eu nunca penso desta maneira, mas faz sentido. É a forma matemática real. Eu não ligo para essas coisas, mas eu sei que os portugueses ligam. Ok. Eu sei que os professores dessas universidades eles cobram muito esses detalhes, né, cara? Então, cuidar. Bem, aqui tem que fazer a integral, né? A integral é meio chata, vamos dizer assim. Mas sim, parece. Tipo, essa integral aí, ela tem aquele padrãozinho de arco tangente. Sim, porque tem o u quadrado em baixo, não é? Exato. Mas como é que tiramos o menos 1 de cima? Temos de... Provavelmente vai ser mudança de variáveis, né? Tem que chamar U menos 1 de S, né? Pra não se perder nas letras. Vai ser isso. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa bem prática aqui pra gente não perder tempo. Eu vou escrever bem bonitinho a integral aqui. Então, vamos lá. A integral de U menos 1, né? Deu. Certo? Sim. Por U. Posso até passar o sinal de menos para fora? Sim. Vou deixar aqui U quadrado mais 1. Se eu não estou viajando. É isso. Fala no Brasil. Só que esse cara aqui simplifica, né? Porque eu não sei se tu lembra, mas esse cara aqui é o binômio da diferença, né? E não pode ser escrito como... não pode, falei besteira. Não pode porque... não é diferença. Se fosse diferença, dava. Eita, que desgraça. Tá bom, a gente vai ter que apelar pro Wolfram, cara, porque essa integral é longa, né? E o nosso foco não é ficar resolvendo integral.
É, Pois, o né? meu maior problema é resolver integrais rápido. Ah, eu acho E- que o maior problema aqui é fazer esse espaço todo aí, né? eu acho que chegava aqui e depois ficava um bocadinho preso. Mas Ficaria, é? no o Wolfram mostra os passos, não é? Não, não mostro. Ah, Mas tudo bem, é só pra gente ter ideia de qual vai ser a resposta ali por hora, tá? Depois a gente pode buscar ela. ok. Então só um segundo aqui pra gente pelo menos ver a resposta do Wolfram. E aqui. Olha só o que o Wolfram falou aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus. Ok? Como eu imaginei, ia ter um arco tangente aí. Sim. Então eu acho que para eu resolver isto, eu iria tentar ter em cima a derivada do quadrado, que seria 2u, e a tentar passar coisas para fora ou algo do género. Sinceramente, eu olho pra isso e penso em frações parciais. Ah, eu Lembra não das sei. frações parciais? Não me lembro bem desse método. O método de frações parciais é basicamente você quebrar a sua integral em integrais menores, né? Alterando ali o denominador. Né? Bem, é por hora, mas eu acho que dá para fazer uma coisa mais fácil que isso ainda. Foi o que eu pensei, mas eu acho que eu fui bobo na hora que eu pensei. Dá para fazer isso aqui, olha só, dá para fazer duas integrais. Dá para fazer aqui menos, né? A integral de u du sobre o ao quadrado mais um, certo? Sim, Mais, ou melhor, menos, né? Integral menos a de de 1. du quadrado mais um. E daí, ó, isso aqui é tabelado, né, basicamente. Ah, é verdade, assim é fácil. Isso aqui sai o ln, isso aqui sai arco tangente, né? Ok, sim, ok. E de fato é o que está dizendo aqui, ln arco tangente. Aí, ó, saiu. Ok, já não. Sim, eu estou muito. Tenho de mecanizar os integrais. Mas me diz, tu percebeu aqui de onde vai sair Eu, aquela resposta sim, do eu lado? percebi. O professor dividiu o argumento em cima em dois integrais, em diferença de integrais, e ficam diretas. Perfeito. Ah, É isso. só não me lembro de uma coisa: o de cima, o primeiro dá o arco tangente, porque é um meio Essa do aqui arco vai dar arco tangente, tangente. não? Essa aqui vai dar arco tangente. Ah, sim, porque. Ok, essa dá arco tangente e a Ela, outra dá bem, logaritmo porque tem, essa, tem essa um meio. integral do arco tangente, eu recomendo que você decore, tá bom? Eu do arco tangente sei, eu sei. Por quê? Porque se tu fosse fazer a substituição trigonométrica para chegar no arco tangente ia demorar muito. Sim, eu decorei, eu tenho decorado essa. Eu não sei o arco cosseno, não me lembro. E há mais algumas que não me lembro, Bem, eu vou mas te mandar uma coisa que eu acho que vai ajudar bastante. É uma tabela com as principais integrais. A gente usa eu tenho uma, só que um bocado, não consigo decorar os mais difíceis, mas o arco tangente eu sei. o arco tangente é o que mais aparece mesmo, justamente por causa desse padrão aí de o quadrado mais um que não dá para fazer por somas parciais. Vamos lá, estamos quase terminando. Então vamos pegar isso, né? E vamos colocar ali do nosso ladinho. Opa, selecionei errado. Do ladinho da nossa conta. Então, Ok. daqui. Agora, qual que é a integral disso aqui? A integral disso aqui é o É ln de t, logaritmo. né? Sim, mais C. Ou mais constante. Rapaz, hoje você fritou meu cérebro. Isso que eu não comi nada hoje ainda. Desculpe, professor. Imagina dar uma aula dessa sem comer, cara. Todas as minhas calorias no cérebro. Pode crer. Então tá aí, né? Agora, bem, não tem muito mais o que fazer, porque se a gente. O máximo que dá para fazer agora é voltar, né? O t para x mais 1 e o u para y menos 2. Lembra que era o que a gente tinha definido anteriormente? Sim, Tinha mas, um lugar aqui, ó. Aqui, ó. mas quando é que como é que interceptávamos as retas? Pois é, aí que tá. Eu não vi utilidade para isso.
eu acho que o teu professor ele fez isso para pensar nesse negócio aqui, ó, de sumir com os números. Eu acho que tem a ver com isso, cara. Para mim, setar as retas não teve muito. Então isto era o objetivo era só resolver o problema de valor inicial. Exato. Eu acredito que seja isso. Ok. Essa sugestão é que me estava a confundir com tantas. As sugestões do teu professor não estão muito boas. Não, Que ele estranho. detesta também dar sugestões desse género. Às vezes. Confiar mais em si mesmo do que nas sugestões, né? Tem que decorar. Infelizmente, tem que decorar muita coisa na graduação. Sim, mas o. Então isto ficava assim, podia ficar assim? Ou tínhamos de voltar o. Temos de voltar para Y, sim. Ok. Y e X, né? Daí aqui U é Y menos 2, né? Vai ficar 2 ao quadrado. Também aqui sobre X mais 1 ao quadrado. E mais 1. Daí como é que tu vai encontrar o C? Você já sabe, né? Jogando a condição inicial lá. Sim. Que é Y de 2 igual a 0, acho eu. Y de 0 igual a 2. Ok. Isso. Confundi. Pronto, e daí com isso tu encontra o valor do C, mas daí já virou matemática básica. Sim, daí eu sei fazer. Barra pesada era todas essas substituições e esses passos, né, para chegar nisso aqui. Era bem chato. Deixa eu ver se deu bem. Está aqui. Isto tem soluções. Qual é o exercício? É o 15? Ele chegou a arco tangente de y menos. Sim, é isso. Menos um meio de log. Aqui tem uma soma. Tem x mais 1 quadrado mais y menos 2 quadrado. É a substituição dele que não ficou tão legal, né? Mas se simplificar vai ficar igual que tá aí. Ok. Sim. Aqui ficou uma divisão. Padrão, né? Não, mas É a mesma coisa, sim. Ele multiplicou tudo. isso. O importante é tu veres o padrão, né? Por exemplo, provavelmente no teu professor não tem esse um meio aqui, né? Ele passou para lá para dentro e daí causa um monte de outros detalhes. Não, eu acho é que ele passou o ln de x mais 1 mais c para o outro lado e igualou a 0. Aí. Então são detalhes. O importante é tu ver o padrão de arco tangente e do LN, né? Sim. É isso que importa. Beleza, cara? Poxa, que legal a aula aí, hein? Foi quebradeira. Muito obrigado. Espero ter ajudado aí, porque, não foi nada simples. Ajudou, muito obrigado. Que bom, fico feliz de ter ajudado. Eu vou tentar salvar aqui em outro formato também, porque como o arquivo ficou muito grande, às vezes ele sai meio complicado, zoado. Então tá bom, meu caro. Nós voltamos semana que vem, né? Continue me trazendo dúvidas. Com antecedência para poder me preparar, tá bom? Sim, eu vou tentar enviar mais cedo para a semana que vem. Vou fazer mais uns exercícios para a semana, acho que já entro nas exatas. Provavelmente vai ser sobre isso. Então tá bom. Muito obrigado. Tchau, até. Obrigado, adeus, professor.